nome é Silvia. Eu sou a Elaine. E eu sou o Bruno. E nós estamos na Caminhada Podcast. Tire as suas sandálias, se achegue neste lugar santo e venha meditar conosco o Evangelho desta semana. O Evangelho deste domingo é Marcos 1, de 40 a 45. E vai falar para nós sobre a cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida, com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho muito lindo isso, né? Porque hoje, eu tô falando aqui de uns 20 anos atrás, né? Foi preciso trocar, não, até mais, alguns anos a mais. Eu não vou falar quantos, porque daí eu vou falar quantos anos eu tenho. Mas foi preciso trocar o nome da lepra, né? A gente conhece essa doença hoje como hanseníase. Sim. E eu não sei se vocês dois já tiveram a oportunidade de ter alguém, de estar com alguém que tem hanseníase, né? Mas é muito complicado. E a hanseníase, ela tem estágios. Eu conheci uma pessoa, não morreu de hanseníase, porque tinha muito dinheiro e fazia um tratamento muito feroz, mas começa com uma pequena coceirinha. E essa coceirinha vai se ampliando até que fica em carne viva, né? Eu nunca vi, mas existem relatos que cai o nariz, cai a orelha, né? Cai o dedo. Que necrosa, né? Aquele tecido. Essa pessoa tinha um tratamento fantástico, então o que a gente via, eu nunca vi sem roupa, né? Mas o que a gente via era essa coceira e essas feridas. E não cheirava e tudo mais. Mas a gente sabe que os judeus, eles têm uma questão com a preservação do templo do Espírito Santo, que é o próprio corpo, né? Eles não misturam o alimento, eles não misturam uma série de coisas, eles têm alguns hábitos de purificação do corpo para manter o corpo purificado. E eles tinham essas doenças como castigos, né? Sim. E Jesus, em momento algum, se negou a cuidar disso, né? Pela lei de Moisés, que ele cita, né? Vá, leve a oferenda que lhe cabe, ele não poderia chegar perto. E ele tocou, né? E ele tocou. Né? Então, pela lei de Moisés, ele estaria impuro. E daí, trazendo isso para a nossa reflexão de hoje, quantas vezes a gente se priva de fazer algo porque eu vou ficar impuro, porque não me cabe. Só que esse movimento que Jesus me mostra é o da evangelização. Como que Jesus também não queria esse crédito, né? Ele não permitia que as pessoas falassem, e ainda assim elas falavam. Mas tinha um motivo, né, pelo qual ele não queria que falasse. Porque ele fala que... Scott Hahn comenta, é um legal o comentário dele, fala assim que ele queria evitar qualquer repercussão sensacionalista, porque a missão de Cristo é trazer o reino de Deus para o povo, não somente um curandeiro. Uhum. Entendeu? Ele executou algumas curas, sim, mas as pessoas morriam. Era a cura daquele momento. Era a cura daquele momento. Porque a cura era para
muitas pessoas não acreditavam nele, não tinham fé nele. Então ele executava algumas curas por misericórdia, por vontade de Deus, não por mérito da pessoa em si, mas por amor a Deus, para as pessoas verem que ele era realmente o Filho de Deus. Só que muitas pessoas não foram curadas, né? Então, mas o importante dessa cura, da cura em si, não é somente a cura corporal, mas a cura espiritual, que é o reino de Deus. A partir do momento que você aceita o reino de Deus, muitas vezes você vai ter que aceitar a sua enfermidade, porque tem falas, né? Vou usar um pouquinho do The Chosen lá, né? Que ele fala para Tiago Menor. Você sabe, se eu quiser curar você, eu posso curar você. Mas eu preciso de você desse jeito. Por quê? Você, com a sua enfermidade, você vai me amar do mesmo jeito, como se tivesse curado. Então, vai ter esses dois lados. Para alguns ele vai curar. Por que ele curou esse leproso? Porque ele era um excluído. Ele não podia ir para lugar nenhum, imagine. Ele precisava, dependia de pessoas para ajudar ele, mas ele não podia. Por quê? A lepra fazia com que as pessoas não aproximassem dele para dar um copo d'água, para muitas vezes fazer um curativo na ferida dele. Então você vê como que ingratidão que é essa lei, que faz com que a pessoa enferma, que precisa de ajuda, precisa de uma pessoa para estar auxiliando ele, por causa da lei, faz com que ninguém chegue a essa pessoa que está enferma. E Jesus vem debater forte com isso, fala, ele é um filho de Deus, ele precisa de cuidados, mais do que uma pessoa sã. Por que uma pessoa sã tem que ter pessoas rodeadas em voltas e aquela pessoa que está enferma, que precisa de cuidados, não? Então Jesus vai lá e toca para dizer, viu, não tem nada a ver. O amor supera qualquer lei. O amor faz com que você avance, você saia do seu eu e avance e chegue ao coração do próximo para que aquela pessoa se sinta amada e sinta o amor de Deus. Então Jesus faz isso e demonstra, tanto que Jesus ele fala aqui depois, né, que vai lá depois e mostra para os sacerdotes, sumos sacerdotes lá, para que ele seja retornado à comunidade, né? Porque as pessoas falam, não, agora não tem lepra, pode voltar ao meio social ali. Então Jesus em nenhum momento ele falou que não é para seguir a lei, não é para seguir a lei, mas o amor está acima da lei. A partir do momento que você ama, você vê o Cristo naquela pessoa, vê Deus naquela pessoa, você vai do encontro dela, você vai comungar daquilo que a pessoa está sofrendo, você vai sentir aquelas dores, vai ter misericórdia e vai ajudar ela. Aí você vai estar fazendo aquilo que Deus mandou, que está no mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Entendeu? E aí a gente vê, né, uma questão. A Silvia falou que a pessoa que ela conhecia que tinha hanseníase, ela, né, tinha um poder aquisitivo bom, então ela podia se cuidar, né? Aí você vê a diferença. Por que não fedia a ferida? Por que, né, não chegava num estágio maior? Porque graças a Deus foi vencida essa barreira e a pessoa, ela é ajudada, ela pode ser tratada, diferente daquela época, né, que você falou que a pessoa era totalmente excluída. Ficava então, fora da cidade. Exatamente, ficava até fora da cidade. Então, porque chegava num estágio tão avançado, uma que, lógico, não tinha, né, a medicina que tem hoje. Né? A higiene. Sim. Não precisamos nem falar da medicina. Só o fato de você não ter banho. A gente está falando de lugares desérticos, então era o dia inteiro no sol. Sim. Se hoje com a pele íntegra é dito, né? Não fique no sol, use filtro solar, toma cuidado com o câncer de pele. Assim, a gente pensa na hanseníase porque é o que está dito aí, né? É a lepra. Mas quem disse que não era um câncer de pele? Né? Sim. Então... E aí você vê, né, como que a pessoa poderia, né, ficar bem, se ela não podia chegar perto de ninguém, se ela não podia ter ajuda de ninguém, como que ela ia se tratar, se cuidar, se curar. Então, olha a situação que chegava, né? E isso no psicológico da pessoa, tamanha exclusão, tamanha rejeição, tamanha falta de amor, né? Dentro da psicossomática, isso só piora o quadro, né? Com certeza. E ele olhar para as pessoas olhar com desprezo. E ainda assim, né? A gente vê nas escrituras que às vezes quando via algum leproso por perto, eles ainda gritavam, faziam um favor de anunciar para todo mundo, leproso, leproso. Imagina isso, né, para a pessoa. Se a gente voltar na série, né, que você estava falando agora há pouco,
Tem uma cena que me chamou muito a atenção. O cara se cobre todo e vai numa vender o loja de instrumento penhores dele, pra vender o que ele tinha pra ter dinheiro, pelo menos pra comprar o copo d'água que ninguém quer dar pra ele, né? Sim. E o cara fica com as ferramentas e manda o cara sair da loja, vai Ele embora, percebeu né? que era um leproso, né? Então é assim, Hipocrisia, né? E As oportunista, ferramentas, né? então, não estavam Não tava impuro, impuras? exatamente. Mas, assim, o valor que tinha aquilo cresceu mais aos olhos, né? Do que hipocrisia. e daí a gente chega num outro lugar, né? Que é a bênção e a maldição. Sim, Se você tá desse jeito, é porque você fez alguma coisa errada, era a cabeça deles na época, né? né? E daí, se você fez alguma coisa errada, você não é merecedor. Então, se eu te ajudar porque você tá fazendo errado, E você cúmplice. eu vou ser cúmplice. E é aí que entra o exemplo de Cristo, né? Eu não tenho que julgar. Quando ele fala lá na Maria Madalena, atire a primeira pedra, é exatamente isso. O pecadinho e o pecadão vai te levar para o inferno de qualquer jeito, Sim. né? Então, se você tá 100%, você tem certeza que você não tem pecado nenhum, né? Nem esse que você tá fazendo agora, que é o de acusar uma pessoa, porque só eu sou o juiz. Você não tem esse poder, né? Então, eu não posso compactuar com o seu pecado. Sim. Você está fazendo uma coisa errada, eu não vou fazer a coisa errada junto com você. Mas o fato de eu estar ao seu lado e querer te mostrar um bom exemplo, e querer te trazer para a igreja, e querer te mostrar que Cristo é misericordioso com todos, né? O sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos. E a nossa função enquanto cristãos, a nossa função enquanto seguidores da palavra de Cristo é levar essa mensagem a todos. Isso uma grande dificuldade que acontece no dia de hoje. Sim. Porque hoje é mais fácil uma pessoa que tem uma vida cristã, quando se casa com uma pessoa, ou uma casa, modo dizer, se une com uma pessoa Que não tem hábitos com cristãos, cristão, né? é mais fácil debandar pro outro lado do que trazer pro lado cristão, infelizmente. Infelizmente. A força, você perde a força aqui. Mas daí, por que você perde a força? Porque Cristo é mais fraco? Não. Você deixa de viver aquilo que você vivia antes de ter um relacionamento, conhecer, caminhar com aquela pessoa. Mas é pela normatização das coisas. Sim, Entendeu? Se a pessoa não é firme na fé, ela se deixa debandar facilmente. É assim, a pessoa, ela não sabe realmente quem ela é na presença de Cristo. Sim. Entendeu? E existe uma outra coisa que é muito forte, que é o prazer imediato. Exatamente. Então, ficar maratonando na Netflix, ficar bebendo, fumando pendrive, né, fazendo algumas coisas que não tô fazendo mal pra ninguém, né? Tô tranquila, sou uma pessoa de boa. Vai me trazendo disparos hormonais que o meu corpo vai tendo respostas imediatas. Então, Sim. assim, pra que eu vou rezar um terço de 1 hora? Pra que eu vou ficar na missa 1 hora por semana se eu posso encontrar Deus aqui na minha casa? Né? Só que pra quem pratica e pra quem tem essa resposta divina, né, tem o reino dos céus na terra, sabe que 1/3 por dia talvez não é o suficiente, 1 hora por semana talvez não é o suficiente, né? Você vai tendo sede, você vai tendo vontade de se aprofundar cada vez mais nisso. Só que como vender isso para quem tem resposta imediata de ficar rodando tela Mas aí assim, de né? aplicativo de Eu celular? falo isso por testemunho próprio, tá? Quantas vezes sentava aqui no sofá, catava o terço, catava a Bíblia, aí você pega, você fala assim, só vou dar uma olhadinha na televisão, depois eu começo a rezar. E o terço e a Bíblia ficava do lado e a TV ficava rodando o dia inteiro. Testemunho meu, foi uma luta muito grande. Hoje, graças a Deus,
eu não dependo mais. Acho que com muita oração do meu marido também. E por marido chato que tem em casa, Mas assim, quantas vezes? Porque seduz muito mais. É muito mais gostoso você ficar rodando Netflix aí o dia inteiro do que você sentar, rezar um terço e ler a Bíblia. A resposta é imediata. Entendeu? isso aí é E não tudo... dá trabalho, né? Porque é só o seu visual ali, você senta, fica relaxado. Agora, você concentrar aqui, ó, ficar no terço, você concentrar a sua atenção na palavra, dá trabalho, né? E questão assim de um testemunho da palavra, né? A Lene leu praticamente a metade da Bíblia, faltou o Novo Testamento a primeira vez, né? Eu li completa. Agora, a segunda vez que nós estamos lendo, não tá mais gostoso, saboroso? Com certeza. A gente não dá risada de situações que acontecem na história e a gente começa a ter não um conhecimento, mas começa a abrir mais o seu Uma leque, visão mais uma visão ampla, maior, Então, porque entendimento. você começa a ver coisas que você não viu naquela primeira vez, e você começa a ver, meu Deus do céu, como aquele povo é parecido com o nosso de hoje. Sim, isso E a gente acontece até começa a ver situações, você dá risada e fala, meu Deus do céu, como Deus é misericordioso e paciente para conosco. Sim. Passaram-se 5.000 anos e a gente continua fazendo Continua a mesma coisa. a mesma coisa. Daí, Batendo cabeça igual. aí você começa a entender aquilo que o meu professor fala, que a Bíblia, quando você lê pela primeira vez, é uma leitura curiosa. E a Bíblia, como ela é uma pessoa, não é um livro qualquer, a gente tem que ler mais de uma vez. Porque a partir da segunda vez, você começa a entrar no mistério que a Bíblia tem, que é o mistério da palavra. Daí você começa a perceber e a sentir que, além de você ler, você também escuta. A Bíblia começa a falar com você. É diferente de um livro qualquer, que você só lê, e você tem o entendimento daquilo. Não, mas a Bíblia é o contrário. Além de você ler, você tem a graça de, através da Bíblia, você escutar aquilo daquela mensagem e ter um entendimento para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você vai viver. Por quê? A Bíblia, conta a história de um passado, de um presente e de um futuro. Então, por isso que a Bíblia é uma palavra viva, é um livro mais vendido no mundo e é um livro que foi mais impresso na história do mundo. Por quê? E o primeiro a tentar ser eliminado quando existiam as grandes guerras. Né? Tanto que a Primeira Guerra Mundial foi baseado numa interpretação errônea da Bíblia. Tava lendo esses dias que eu falei, Elaine, ó, esse trecho aqui, ó, se a pessoa não interpretar, ela causa guerra. Sim. Né? Se vocês querem Mas saber... o tempo todo, né? Se a gente não trouxer a misericórdia de Jesus, né? O amor que Jesus veio pregar, o tempo todo a gente vai causar guerra. Aí eu não falo nem amor, aí que você tem que entrar com a tradição da igreja. A igreja ensina você como ler e a interpretar à luz da igreja, porque foi ela que organizou a Bíblia. Então não tem como você pegar a Bíblia de qualquer forma e ler de qualquer forma, porque você vai ter um entendimento particular seu. E se você estiver meio fora da caixinha, faltando os parafusos, você vai querer que a sua verdade, aquilo que você interpretou, seja a verdade dos outros. Por isso que tem tanta briga em questão de religião, porque as pessoas não entenderam ainda qual o significado da Bíblia. E a igreja ensina uma forma correta, iluminada, de como se lê e interpretar a Bíblia. Ela fala, mas a igreja guardou a Bíblia. Não guardou a Bíblia. Não vai estudar, tem que estudar história. Tem que parar com essa mania de criticar a igreja. A gente tem que... É o que eu falo para meus filhos. Toda vez que você voltar para a história, para você tentar ter dar alguma opinião sobre a história do passado, você tem que ler a cultura, como o povo vivia, como que era organizado toda aquela comunidade, para você poder dar uma possível opinião. Por quê? Se você dá uma opinião com o pensamento de hoje, esquece. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Você vai criticar a igreja. A igreja é a pior coisa acontecendo que era naquela época. Mas a partir do momento que você começa a ver a cultura daquele povo, como que se agiam as pessoas, como que eles viviam, como que eram os reis naquela época, como que a igreja trabalhava para conciliar tudo isso, você começa a ver, meu Deus, se não fosse a igreja, o mundo já tinha acabado. Sim. E daí... falam, né, os estudiosos falam que Davi, ele tinha uma mentalidade de uma criança de 6 anos nos dias de hoje. Pra ver como que a gente evoluiu.
né, em questão intelectual. Então, assim, não dá para você questionar atitudes daquela época, porque a cabeça deles funcionava de outro jeito. E daí a gente tem que entender o que são princípios. Porque isso é o que rege a Bíblia. Para aquelas crianças que hoje teriam 6 anos, para aqueles adultos que hoje teriam mentalidade de criança de 6 anos, para aquele povo que estava no deserto, para aquele povo que eram mantidos por reis e para o povo de hoje, né? Sim. O princípio de não roubar, o princípio de não matar, tava para um povo que estava no deserto, que estava lá 5 milhões de pessoas zanzando de um lugar para o outro, que não chegava a lugar nenhum. E daí tinha que ter algumas regras ali, porque estava virando baderna. Sim. Só que essas regras para aquele povo, que eram só 3 milhões de pessoas, no deserto, servem para toda a população de O hoje. princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, não muda. Então, se eu me basear em princípios e resolver levar uma vida justa e honesta, eu tô praticando a Bíblia. Sim. E daí é isso que a gente tenta, né, mostrar para vocês aqui na Caminhada Podcast, que Jesus é a pessoa que veio e cumpriu todos estes princípios e deixou o caminho. Sim. Né? A nossa caminhada é mostrar para você, olha, tá perdido? Não sabe como fazer? Olha para Jesus. Vem aqui, né? Dá uma lidinha nesse livro aqui que você vai conseguir. Sim. Né? Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. O mundo te oferece coisas muito mais prazerosas, Atrativas. Sim, mas aonde tudo isso vai te levar? Ontem eu estava vendo alguém falando sobre na Revolução Industrial começou a ter um grande boom, porque o proletariado, que antes precisava lá de 50 pessoas para fazer uma única atividade, chegou a máquina e botou 20 no olho da rua. E daí eles precisaram dar estudos, porque quem estudava há 2 séculos atrás era só os magnatas. Hoje você tem faculdade para todas as classes sociais. Sim. Então, assim, eu preciso dar instrução para que essas pessoas consigam dominar as máquinas e comandar essas máquinas. E daí vou criar isso, vou criar aquilo, vamos diminuir a produção de filho, vamos diminuir a produção, né, o número da população. Então, assim, foi feita toda uma estratégia pelas pessoas que controlam o mundo para que a gente chegasse onde chegou hoje. Só que agora a gente tem inteligência artificial fazendo muita coisa. E vai sobrar gente de novo. E aí que tá o perigo. Então, mas o que essas mentes que dominam tudo e vendem para você o que eles querem que você saiba, estão fazendo? Mantém essas pessoas felizes com drogas e jogos de computador. Sim. Então, se eu te colocar na frente da televisão, se eu te colocar na frente de um celular, se eu te manter feliz com droga, com bebida, né? Com séries, né? Netflix aí. O povo da tá vida. anestesiado, né? Eu ia dizer sexo. Também. Não é tudo. Né? Não é Não, tudo. porque o grande mal do século é a pornografia. Sim. Desregrada, né? Nos últimos 10 anos, o que vem acabando com a juventude, com os casamentos, com a família, é a pornografia. Agora eu faço uma pergunta pra vocês. Esse aí foi o Padre Paulo Ricardo falou uma vez. Você acha que o sexo fora do matrimônio é uma coisa boa que deixa você feliz? Por que os prostíbulos não tem pessoas felizes lá dentro? Era pra ser as pessoas mais felizes do mundo. Sem tribulação, sem nada. Por quê? Se elas acham que esse ato é bom, O desejo da carne está sendo vivido ali é bom, de forma, é né? assim, modo altamente pleno. Modo pleno. Porque você vê tantas pessoas entrando em depressão, quantas pessoas se matando por causa dessa vida miserável. Então, e daí você jogou lá dentro do prostíbulo, né? Você nichou muito essa fala. Sim. Eu vou abrir ela um pouco mais. Se essa geração é a geração que tudo pode, por que é a geração com maior índice de depressão? Suicídio. Sim. Né? Então, assim, se você olha lá antes da década de 60, antes da década de 70, onde não existia o anticoncepcional, onde
Não se fazia porque não podia, não se fazia porque podia engravidar. E daí todo mundo ia ficar sabendo, né? Não era um valor, não era um princípio, era vergonha. Na década de 60, né, quando surgiram os primeiros anticoncepcionais, as mulheres não faziam sexo antes do casamento por princípios, né? Algumas ainda faziam, mas assim, era mais difícil, não é porque elas não queriam ou porque elas tinham esse princípio De não fazer, de né? não fazer. É porque se eu engravidasse ia dar muito ruim, E aí, né? A vergonha ia ser grande. A vergonha ia ser grande. Então era mais difícil de esconder. exatamente. Depois dessa liberação sexual, vamos chamar assim, o negócio foi caminhando e hoje, né, chegou, é a fala que a Elaine colocou lá no começo. Olha do normal, do pode, é normal, olha onde chegamos. Exatamente. E daí a gente pega o índice de depressão, de ansiedade, de suicídio, né? É o maior índice da história, Sim. né? E se é tão bom, Se eu tenho tanto controle sobre o meu corpo e posso fazer o que eu quiser, por que eu eu tô tô tão feliz? infeliz, depressivo, né? É. Com síndrome do pânico. E daí eu posso dar um testemunho. Ai, meu Deus. Eu acho que você entender o que isso pode acarretar na sua vida. E daí, quando o mundo me vende o que eles colocam, é meu corpo, minhas regras, mas isso é bom. Ah, eu preciso ver se encaixa, porque... Tem que né, experimentar. se eu não experimentar e depois chega lá na hora não der certo, Pra eu mim não saber gostar, o que eu sou, né? né? Triste. Se isso tudo fosse prerrogativa para uma Caminho da vida felicidade? feliz, Exatamente. não existiriam tantos divórcios. Exatamente. Né? Então, assim, eu testei antes, deu certo, era bom, era gostoso, né? Só que daí chegou lá na frente, não deu certo. Por quê? Né? Então, se testar antes é o caminho para o negócio ir até o fim, por que parou no meio do caminho? Exatamente. E é aí que eu falo que se você não tem princípios, se você não tem valores, é o que você falou. A chance de dar ruim quando um tá dentro e o outro tá fora é muito grande. Sim. E a minha história, né, o meu testemunho é exatamente esse. Eu, para não me desviar, eu preferi arrancar o braço, o olho, aquilo que me faz pecar. Sim, sim. E aí você pegando essa parte que você falou que é interessante, né, que precisa experimentar para dar certo. Meu, se a gente citar 10 pessoas que experimentaram alguma coisa que foi errado contra aquilo que Deus instrui a gente fazer e que deu certo, é difícil, viu? Eu não consigo contar 10. Não. 10. Tô sendo modesto, generoso, né? Porque não tem como. Daí você vai falar assim, muitas pessoas caem matando em cima da igreja, uma igreja retrógrada, tem que mudar, tem que ver, avaliar, porque tem que ter a possibilidade de mudar o que está escrito na Bíblia. Não tem que mudar nada. A Bíblia é o livro mais atual do mundo. Concordo. Atual. Aquilo que a igreja prega, porque ela não está preocupada de querer interferir na sua vida. Ela está, pelo contrário, ela está protegendo a sua vida para que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa plena. Não dá para ser pleno somente vivendo com a carne. Não. Não dá, sabe por quê? Porque Moisés já falava, né? Somos peregrinos em terra estrangeira. Então, nossa vida não é aqui na terra. E a gente voltando pro evangelho, a carne é putrefa, né? Exatamente. Ela apodrece. Apodrece. Então eu vou colocar todas as minhas fichas e toda a minha aposta num negócio que vai deteriorar? Exatamente. Né? Vamos comprar casa que o cupim come, que o terremoto destrói. Vamos pegar ouro que o ladrão vai comer, vai levar embora. Ou E a aí, gente assim, vai qual que é a criar... regra, né? Por que a gente jejua, né? Porque a gente quer fazer com que a alma domine o corpo. Exato. Porque se a gente quer que a alma domine o corpo, é porque o que a alma tem para oferecer é melhor. Bem melhor. Sim. E assim, tudo que é bom, verdadeiro, é difícil.
Sim. Essa é a tal da porta estreita. Exatamente. Por exemplo, para você passar numa faculdade top, você tem que ralar. Não é só você chegar lá e derrubar o RG, como muitos fazem em escola privada, e você já tá dentro. Não. Uma escola boa, top, num ITA da vida, meu, você tem que ralar muito. E ralar. Eu conheço gente que fez quarto com acústica para estudar 18 horas por dia para poder passar. Hoje é juiz. É isso que eu ia falar. Hoje é piloto de avião. Hoje trabalha na empresa Embraer como engenheiro. Eu conheço uma juíza que abriu mão do relacionamento, porque chegava a vida era estudar. Uhum. E daí chegava o final de semana, mas vamos não sei onde, viu? Eu preciso estudar porque segunda-feira tem concurso. Não, porque o cara encheu o saco, ela falou, vai. Eu sei o que eu quero. Hoje é juíza federal. E aí? Né? E aí, uma pergunta muito boa em cima do que você falou. E a juventude de hoje, as pessoas de hoje sabem o que quer? Não, a juventude de hoje é classificada sabe. como neném. É. Nem estuda e nem trabalha. Então. Não sabe pra onde vai. Fazer dancinha de aquela TikTok. história? Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. E daí, quando você olha para os meios de controle, né? Porque a gente está falando aqui do controle da Bíblia, né? Do controle do Evangelho e da misericórdia de Jesus. TikTok é chinês. Sim. Na China não se usa o TikTok. Não tem Netflix na China. Quando você quer dominar uma nação, você tem dois caminhos. Você se fortalece e você enfraquece o outro, adversário. o adversário. Quando existiam as invasões, né? Nós somos da época do Carandiru, das grandes rebeliões. O que faz? Corta a água, corta a luz, abastecimento de comida. O princípio do Antigo Testamento fazer isso. 2, 3 dias, inimigo decai, você invade e domina. Sim. O que você acha que eles estão fazendo com a nossa juventude? Então, assim, homens, sejam afeminados. Seja o que vocês quiserem. Não é sejam cordiais, sejam amorosos, sejam fiéis, né? Sejam educados, porque tudo isso É princípio. é princípio e o cara pode ser Um ogro. Eu ia usar ogro, mas o ogro não é educado. Eu ia falar assim, ele pode ser um viking, um bárbaro, aquele cara grande, forte, barbudo, que você olha e fala, cara, eu tenho medo de passar do lado desse cara, ele vai me dar um soco. Mas ele pode ser esta figura e ser uma pessoa educada, cordial, né? Benevolente. Sim. Tudo isso são valores. Sim. Mas não, né? Use maquiagem, seja feminino, né? Use cropped. Gente, meninos, cropped não é uma coisa bonita. Nem pra mulher. Nem pra mulher. Nem pra mulher. Né? Mas é isso que é o intuito, né? Hoje você falou antes da década de 60, mas você vê que vem aos poucos comendo pela beirada, né? Libera anticoncepcional, né? Daí fala que as mulheres têm seu direito a ser o que elas são, né? A mulher pode estar onde ela quiser. Eu não sou contra isso. Não sou contra isso. A mulher, ela tem um significado na humanidade muito pleno e muito lindo. Formar vidas. Ela quer trabalhar? Pode trabalhar, sim. Mas a principal função dela é gerar vidas, educar crianças. Imagine que a responsabilidade de uma mãe, desde quando o filho nasce até, suponhamos aí, 10, 12 anos, ela colocar princípios na cabeça do filho, da filha, para ser um bom ser humano. Isso aí não tem coisa mais digna do que isso. Sim. Né? O papel do homem é 3, né? É procriar, prover e proteger. Né? O homem tem que fazer isso. E se o homem faz isso bem feito, a Não. mulher, se ela deseja trabalhar, ela pode. Pode. Não tô impedindo. Mas o grande problema hoje em dia é que o homem não faz esse papel e a Exatamente. mulher é obrigada a trabalhar. Não. E hoje, a Aproveita mulher muito, tem muitas né? vezes ser pai. Sim. Por quê? Tem homem frouxo. Não é verdade? Tem que fazer o papel de mãe e pai, tem que trazer o sustento para casa, educar e colocar princípios no seu filho para não seguir muitas vezes o exemplo errado do pai ou da mãe que
Né? Tem mães também que falam pra você. E às vezes ela tem um filho maior que é o marido, né? É. Que ao invés de ser marido, homem, Sim. provedor, é um outro filho. É. Dentro de casa. Aquele BBB lá que a mãe faz o prato, a mãe faz tudo, ele tá procurando alguém pra suprir o lugar da mãe. Então, Tem uma cliente minha que ela veio desabafar. Esse dia vou levar ela pra buscar o carro, trazer o carro de volta. Ela falou: eu tenho meu sobrinho que tem um filho casado. E o filho, sabe o que ele faz pro filho parar de chorar à noite? Ele põe no carrinho, liga a TV, deixa ligado e vai dormir. Porque ele tá cansado, precisa acordar outro dia cedo. Tristíssimo. é o novo abandono, né? Tristíssimo. As telas são o novo abandono. Daí eu falo pra você, amanhã ou depois essa criança cresce. Ela vai ter uma formação Medíocre. fraca, né? Porque o que ensinou, o que ela viu aquilo, vai ser como princípio pra ela. Daí, quando ela chegar numa idade que os pais não tiverem mais maturidade, não tiver mais condições, vai pôr no asilo. Não, E liga vai- a TV, é. põe o pai na cama, liga a TV e deixa o pai vai ali e sai pra dormir. trabalhar. Daí vai falar assim, nossa, o que eu fiz pro meu filho de errado? Não, e assim, Bruno, o grande problema, né, e daí eu vou usar da neurociência para explicar isso. Quando você tem uma criança chorando, e isso eu já fiz, você já deve ter feito, todo mundo que tem uma criança chorando do lado, tenta. A criança tá chorando, ai, vem cá, eu vou te dar uma bolachinha, vou te dar uma bala, vou te dar um chocolate. Então, assim, a nossa geração foi educada assim. O que é felicidade para você? É um pote de sorvete, Comer. né? Por isso que nós é gordinho. Por isso que nós é gordinho. Só Nós que assim, busca ó. felicidade na comida. Exato. E se não é a comida, a minha professora fala que é o leitinho estragado. E se nós é gordinho. E se não é a comida, a minha professora dizia que era o leitinho da mãe estragado. Se não é a comida, vai ser a bebida, vai ser a droga, vai ser o cigarro, né? É a oralidade. Exatamente. Só que isso tá começando antes. Tá. Tá começando lá na primeira fase Precoce. do Reich, né? Lá no berço, é antes da bolacha, é antes do biscoito. E daí você tá pegando a fase ocular. É. Isso causa prejuízos de contato, porque para cada uma das fases da maturidade da criança, você tem um desenvolvimento. Sim. Essa criança não vai querer contato, porque ela não teve o afago do pai. Quando a gente olha que, teve uma época, né, que deixa a criança chorar, que ela vai parar de chorar. Hoje a gente tem testes que mostram que aquela criança chorando no berço e a mãe deitada do lado, a produção de hormônio do estresse da mãe vai diminuindo, porque ela vai se tranquilizando, porque foi o médico que mandou deixar a criança dormir. Vai se tornando indiferente. E a criança vai tendo um pico desse mesmo hormônio do estresse. Então a criança para de chorar, não é porque ela se tranquilizou igual a mãe. Ela para de chorar porque ela desistiu. Sim. Você não vai me acudir mesmo. Eu não tenho ninguém por mim, então eu vou me virar. E é aí que você tá falando, né? Lá na frente, viu? Eu não tenho ninguém por mim, eu preciso trabalhar. Quando eu preciso precisei, fazer o meu. quando eu precisei não tinha, por que agora eu tenho que ir? Então, esse vínculo vai deixando de existir. E se você não tem o vínculo com a família de base, esquece. Como que você vai criar um vínculo com uma família de estrutura? Então, assim, eu não consigo amar o meu pai e a minha mãe. Como que eu vou amar meu marido? Exatamente. Se eu tenho que dar conta de mim, né? Se eu sou a única, dentro da minha psique, eu sou a única pessoa capaz pela minha sobrevivência. Por mais que eu seja uma pessoa milionária, que ganhou a herança do pai que deixou chorando no berço. Sim. Na minha concepção se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Como que eu vou dar conta de uma criança? Se eu não tenho energia suficiente pra mim, porque eu fiquei com esse buraco lá atrás, eu era um bebê. Eu precisava da energia do pai e da mãe. Se esse buraco ficou lá atrás, como que eu vou dar conta do meu filho? Exatamente. Cria pessoas frustradas. Então, isso tá deteriorando não só a carne do leproso. Não. Mas a alma, a alma, o emocional, né? O corpo. Sim. Porque essas pessoas
não tem a estrutura hormonal. Se você precisa subir numa árvore, se você precisa descer um barranco, se você cria condições químicas para fugir de um Sim. leão, para fugir de um dinossauro. Agora, você está dentro de uma sala escura, assistindo uma TV ou uma telinha próxima da... Você não tem Sim. visão, você não tem hormônio. O que o seu corpo quer é comer comidinha ali de carboidrato para te manter vivo, porque Sim. você não precisa de proteína para criar músculo. Sim. Né? Então, é o estilo de vida que deteriora o corpo ou é o corpo que deteriora o estilo de vida? Daí você começa a se tornar sedentário, né? Você vai fazer qualquer movimento, daí você quebra a perna, quebra o braço, porque o seu corpo não está acostumado a exercitar. Sim. E nós somos feitos para o movimento. Sim, músculo parado atrofia. Sim. Tanto E daí que... a gente volta lá Intelecto, no domínio dessa população. O que vai ser da nossa humanidade? Exatamente. Né? Se eu não tenho homens preparados para prover, se eu não tenho mulheres preparadas para gerar, se eu não tenho famílias estruturadas para acolher, E se eu não tenho crianças preparadas para dar continuidade, né? No legado, não é? porque minha avó teve 13, eu teve 2, minha mãe teve 5, eu tive 2. Né? Então, qual é o futuro da humanidade? Ah, Silvia, mas tem muita gente na Terra, não vai ter comida para todo mundo. Sim, eu concordo. Só que o quanto de comida a gente Eu joga não fora? concordo. Quanto de comida a gente joga fora? Sim, mas eu não concordo, não. Eu acho que é que hoje, infelizmente, a gente vive num mundo que, tipo assim, não é mais o alimento básico que nos sacia, não é nem sustenta, é que nos sacia. A gente quer a comodidade que foi criada. Antigamente as pessoas viviam com muito menos, entendeu? Então, assim, eu acho que a terra dá o que a gente precisa, mas é que a gente não quer só o que a terra Agora, dá. fala pra mim como que... Não sei se eu tô errada no meu pensamento, Essa entendeu? teoria cai totalmente por terra de que fala assim, se tiver mais filhos vai acabar com o alimento. Por que que lá no Oriente os muçulmanos têm 12, 15, 20 E eles vivem no filhos? deserto. Por que que na China é o país mais populoso? Estranho isso, né? E é o menorzinho, É? não é? Não, a China não, a China Japão. é grande. A China, Japão. não, mas é pequena em questão de território, não é? A China? Não. Japão. É o Não, Japão? não, a China é grande, é grande. Mas assim, é pequena em questão de população, né? Porque tem por metro quadrado. Mas por que que eles não podem ter filho? Por que que os muçulmanos não podem ter filho? E por que que isso é pregado aqui no Ocidente, na Europa, na América, que você tem que diminuir os apartamentos cada vez menores para É o condicionar capitalismo. você, É o capitalismo. né? Mas não é só questão do capitalismo, não. É porque eles estão fazendo com que você entenda que essa é uma forma de você viver melhor, de ter uma vida egoísta. Por quê? Para enfraquecer. Porque assim, antigamente vivia 4, 5 filhos no mesmo quarto. Botava lá 3 beliche e tudo bem. Hoje não. Se eu não puder dar um quarto para cada filho, Eu não vou ter filho. eu não vou ter filho. Então, assim, pra que eu vou ter 5 filhos? Eu não vou ter 6 quartos. Porque é um quarto pro casal e um quarto para cada filho. Entendeu? Sim. Então, por que esses apartamentinhos pequenininhos aí? Pra quê? Pra você ter no máximo um filho. E quando tem? E quando tem, quando não adota o cachorro pra ser filho. Que Nada aí é contra. outro assunto. Nem vamos entrar nisso, senão o negócio É. vai ficar extenso. Mas a gente tá vendo que a sociedade em si tá indo por um caminho que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai junto. Sim. Vai junto. A gente vai começar a adquirir essa época que acontece. Agora, Isso tá sendo normal. É aí que é o perigo, não, da normalidade. agora nos Estados Unidos lançou aquele óculos da Apple, não sei o que, Vision lá. Você vê, as pessoas parecem bobas andando na rua. Tá lá com o óculos Né? fazendo Ela movimento. tá com um monte de gente virtualmente, mas tá sozinha. Né? Daí as pessoas, Como não. diz, né, antigamente, pagando mico, né? Fazendo movimento lá que... o povo Hoje fala as assim, "O que que tá pessoas, acontecendo?" se começar a cair o número de seguidores, começam a entrar em depressão, porque eu tô perdendo seguidores. Sim. E às Enquanto vezes... isso, tá perdendo a família ali do Né? lado. E não tá percebendo. Né? É verdade. Tem que tomar cuidado, tem que rezar muito, tem que pedir discernimento, pedir a graça de Deus, porque senão a gente acaba entrando nesse círculo a gente vicioso. caminhou por um ciclo complicado. Né?
E tem que fazer a nossa parte. Eu ultimamente venho pensando, falando assim que hoje, se no Brasil surgir uma guerra, muita gente se mata por medo de enfrentar uma guerra. Ah, vai ter uma guerra, então já. Porque não tem mais aquele homem protetor, né? Não é homem, mulher, não. Qualquer um vai se matar. Fala, não, que eu participar de uma guerra, tá louco? Não, mas antigamente era questão de princípio pro Sim, homem. Se não, ele fosse depende. chamado pra guerra, Meu, vamos era lá. um motivo de orgulho. Eu vou Sim. proteger o meu país e a minha família. Exatamente. Hoje não. Hoje Que não. eu, lá no meio, o que eu vou fazer? Não. A primeira bomba que cair, eu vou me machucar, né? Vou perder. Não tem mais esse Vou perder meu botox? esse senso de orgulho, né, pela pátria, por defesa da família, não existe Então, mais isso. mas isso é o que foi vendido, Desconstrução. né? Desconstrução Eu da acho- família, da personalidade Eu da pessoa. acho muito bonito os países que exaltam a bandeira, exaltam o hino nacional. Então, desde pequenos, meus filhos aprendem o hino nacional, o hino da independência e o hino da cidade. Por quê? Porque eles têm que ter orgulho do lugar que vieram. Sim. Né? Sim, é a pátria. E essa base, esse orgulho dentro da fé. Esses dias eu estava explicando para uma paciente minha sobre benzimento. E daí a gente cai aí no que Jesus estava falando, né? Volta lá no templo, né? Se apresenta ao sacerdote. E ela falou assim, eu preciso ir me benzer porque eu tô com... Carregado. E daí eu falei assim, mas qual é a sua fé? Né? Porque isso eu não sabia. Ela falou, não, eu sou católica. Eu falei, mas você vai à missa? Vou. Mas você vai à missa toda semana? Vou. E você confessa? Comunga? Sim. E daí eu falei assim, olha... Tá, o maior das bênçãos tá aí. Então, só que daí eu expliquei isso pra ela. Eu falei assim, você já viu um umbandista indo buscar a Eucaristia porque ele tá precisando descarregar? Não. Você já viu um evangélico indo rezar o terço porque ele fazer um cerco de Jericó porque ele precisa de uma graça? Não. Falei, então, só que você vive vendo católico indo no centro de Umbanda tomar passe. Daí ela olhou pra mim e parou assim do tipo, lá vem a crítica, né? Falei, eu não tô falando que é errado. Eu acho que o passe funciona para um bandista. Só que Cada um no seu o quadrado, maior né? sacrifício foi feito pela sua vida e pela sua salvação, e ele é relembrado toda semana no altar. Todo dia, porque as missas são celebradas todos os dias. Né? Se você vai à missa e você comunga, e você confessa, e você tem isso dentro de você, você não precisa mais. Então você está falando para mim que Jesus é capaz de morrer por você e te dar a salvação, né? Ele é capaz de curar o leproso, mas ele não é capaz de dar conta de uma energia furreca que te pegou aí porque a sua vizinha ficou com inveja do seu carro novo. Aí, deixa eu só complementar, né? Aí que nem aqui fala, né? Que Jesus pediu pro leproso não sair divulgando, né? Não... No meu entendimento, por que Jesus pedia isso? Porque ele queria que as pessoas se achegassem a ele por amor, não por interesse. Eu vou lá atrás de Jesus por causa de uma cura. Aí você vê, né? A gente fala muito isso dentro da nossa igreja católica. Quando a gente faz uma missa não, um grupo, né? Um retiro de cura e libertação, lota. Sendo que a cura e libertação você tem todo dia, se você for numa missa e receber a Sagrada Eucaristia. A cura tá ali. E daí eu queria terminar só complementando que uma coisa que ela falou pra mim, Silvia, hoje você me abriu os olhos e eu nunca tinha pensado sobre isso. Existem lugares, eu fui criada dentro da Umbanda e dentro da Católica, eu escolhi ser católica. Eu tive a oportunidade, aquela história, quando ela crescer ela vai escolher? Eu escolhi. Sou eu. Eu escolhi. Né? Eu falei pra ela assim, quando eu era ogã do centro, a mãe de santo incorporava, fazia a limpeza, fazia a recepção da corrente e desincorporava. Eu incorporava o filho de santo e desincorporava. E ela ficava tomando conta de todo mundo. Por quê? Porque corrente, se um fizer uma coisa errada, vai atingir todo mundo.
né? Os filhos da corrente. Então, ali, ninguém é outra denominação. Quem trabalha no centro faz parte da corrente daquele centro. Por quê? Porque são elos e eles estão interligados. E é isso que nossos católicos às vezes não levam a sério, né? Porque qualquer coisa, eu entendi o que você quis dizer. Se der qualquer alguma coisa que errada, ela fizer fora da nossa igreja, ela traz para a nossa igreja. Ela prejudica todo mundo. eu não sei se ela prejudica É isso todo... que você quis dizer? Não, o que eu quis dizer é Mas eu que entendi isso. alguma coisa que aconteça errado ali dentro daquele centro vai atingir a todo mundo. A minha salvação individual. Eu não tenho que depender de um terceiro, de um quarto, de uma entidade que eu não sei quem é. E foi isso que eu expliquei para ela. Quando eu comungo e eu entrego a minha vida e o meu serviço, eu não faço parte de corrente nenhuma. Eu sirvo ao altar. Nós três, aliás, somos ministros da Eucaristia. Sim. Mas se você não cuidar da sua salvação, a minha eu cuido. Exatamente. Não vai- O que você fizer não vai acarretar na minha vida. Sim. O seu problema é seu e o meu problema é meu. Essa liberdade foi Da o que me igreja. trouxe para a igreja. E daí foi o que eu falei para ela. Existem centros sérios e existem lugares que não são tão sérios. A gente sabe que existe trabalho para prender pessoas, existe trabalho para matar pessoas, existe o que não é bom. Existe o bem e existe o mal. Quando esse mal é feito, ele acarreta todo mundo da corrente. Porque faz todo mundo ali é uma egrégora, faz parte de uma só energia, que está debaixo daquele lugar. O lugar onde eu sirvo, eu estou debaixo da proteção e da salvação de Jesus Cristo. É a única pessoa que me salva. Mas assim, ó, uma coisa que eu entendi, que eu quis, né, que você falou aí. Se você professa a fé católica, mas você vai pingar em outros lugares, você enfraquece a sua fé, porque você não testemunha que você acredita 100% naquilo que você diz ser a sua fé. Então, Se você escolheu a fé católica, é fé católica. É isso que eu quis dizer, que Sim. respinga na igreja, entendeu? Então. Você ir lá pingar em outros lugares, você está enfraquecendo a sua igreja. Aí Porque eu- você está querendo dizer que a sua igreja não é suficiente para você. Não. Eu vou corrigir você também. Não é a igreja, é você. é você. Não, É a Você. sua fé. Não. Sabe Sim. por quê? Porque assim, a partir do momento que você... toda a missa, pelo menos dominical, a gente faz a profissão de fé. Que a gente fala, eu sou católico, eu sou fiel à minha igreja, eu Há vou um servir só a ela, batismo. há um só batismo, há um só Deus, há um só Senhor, e creio tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Agora, a partir do momento que você está indo para outros lugares, você está traindo as duas entidades. Primeiro a católica, porque você professou aquilo. Diz que aquilo ali não é bom o suficiente para te curar. Não, que você fala assim, não, essa aqui é minha religião verdadeira, mas se dá um pulo lá, você fala, então não é tão verdadeira essa que eu Acaba professo. não sendo testemunho de fé. É isso que eu tô querendo dizer, não. entendeu? Mas daí pra outra religião fala, tá, mas ele vem da coisa aqui, mas quando aperta vem aqui, mas ele tá lá Toda semana sempre. tá lá. Então, Entendeu? É aí o Deus ciumento, né? Quando a Bíblia fala que Deus é ciumento e não aceita a divisão, eu acho que é isso. Porque assim, como que eu vou me dedicar? E daí eu particularmente prefiro, né, a transparência e a segurança do caminho que Cristo deixou. A minha fé, eu escolhi ser católica. Sim. Né? Mas, independente da religião que você tenha, como que você vai em uma, só que a hora que você aperta, você vai na outra? Exatamente. Então, por que você tá indo nessa se essa é mais fraca do que aquela? Você tem que dar testemunho daquilo que você acredita. Vai É isso só que eu tô querendo naquela. dizer. É. É aquilo, ou é aquilo ou é aquilo. O católico ia na missa no casamento dos outros, na Sexta-feira Santa e no Natal. Quando ia no Natal. E daí, ele bebia, batia na mulher, a vida dava errado. Daí, a mulher que era evangélica, ou começou a frequentar evangélico, ele mudou e virou evangélico. E daí ele parou de beber, daí ele parou de fumar, só que ele vai no culto de quarta, de sexta, de quinta, de terça, daí o pastor vai na casa dele, daí ele lê a Bíblia. O que mudou?
Foi o cara que começou a se aproximar da igreja, que ele está frequentando nesse momento? Ou foi a palavra, ou foi a igreja? O cara. O cara começou a buscar mais. Buscar mais. Então, assim, Por que não fazia isso na anterior? Exato. Entendeu? Busque isso, e foi isso que eu falei para essa minha amiga. Busque isso dentro da igreja. Se Jesus é capaz de salvar a sua alma, se ele morreu para que nós possamos ressuscitar, né? Se ele deixou o caminho, você não precisa buscar em outro lugar. Buscar em outro lugar é dizer que o que acontece ali, o sacrifício que acontece no altar, não é verdadeiro. Exatamente. Está negando sua fé. E é uma luta grande que eu e o Kaliane estamos tendo, questão sim, que a gente é catequista do Crisma, e a gente fala para os nossos catequizandos. Você vai escolher um padrinho? Escolhe um padrinho católico, porque não tem sentido você fazer toda uma preparação para a catequese do Crisma e depois se chamar uma pessoa para testemunhar sua fé, uma pessoa espírita, uma pessoa da Umbanda, Que uma não pessoa testemunha mesmo à a fé. toa, né? Porque, Ateia. né, como diz o padre, eu nunca vi morrer um ateu, porque no último minuto ele pede a ajuda de Deus. Sim. Né? Então, fica um negócio, além de ser feio, né? Contraditório. O Padre Edson fala assim, a gente tem que falar para a pessoa que vai ser padrinho, que é uma pessoa de outra denominação, fala assim, viu, a gente quer preservar a sua vida. Se você é espírita, vai ser padrinho de pessoas espíritas, não vem ser católico. Por quê? Você está negando sua fé, você está sendo um traíra da sua fé. Sim. Né? Se não é o que você acredita. Como também nós estamos traindo a nossa fé, porque estamos chamando pessoas de outra. Tá, a gente está dizendo que pessoas que estão ao nosso meio não servem para ser testemunha daquilo que foi ensinado dentro da nossa igreja. Né? E tem pessoas que fazem bico, fica bravo, tudo, mas, é a mais pura verdade. E aí eu sempre falo, se você não está preparado ainda para seguir dessa forma, é porque você ainda não aceitou essa fé. A fé que você diz que escolheu, você ainda não está preparado para seguir. Então, você não está com maturidade suficiente. Exatamente. Então, assim, talvez seja melhor você numa outra oportunidade, com mais maturidade, onde você realmente tem certeza daquilo que você quer, aí você pega e dá continuidade no seu caminho. Acontece que para você descobrir isso tem que ter um caminho, tem que ter uma caminhada. Você não consegue. Se você... não nem questão de sozinho, mas se você fala assim, não, vou fazer o crisma porque eu preciso me casar, então eu já quero preparar meu sacramento. Fazer por fazer, você vai acontecer essas coisas aí, que você vai encontrar padrinhos que não testemunham só a mesma fé, você vai fazer isso aí como fosse qualquer cursinho, e depois acabou o sacramento, vaza da igreja. Você não vai ter o entendimento do que aquele sacramento é um fortalecimento da sua fé para você seguir profundamente os mistérios de Cristo. E através daquilo que você aprendeu, aquilo que foi ensinado para você, você dedicar mais à igreja, você ter uma intimidade maior com Cristo. É isso que serve o sacramento. São sinais visíveis da graça de Deus. Então, se você não entende isso, você vai ser mais um fazendo um sacramento. Que na verdade o crisma é você assumir a sua maturidade de fé. Você vai confirmar aquilo que seus pais... É a história de quem casa e fala, se não der certo, a gente separa. Exatamente. E daí a gente volta lá no Evangelho. Aonde que Jesus, mesmo te curando, fala pra você... Volte ao sacerdote e faça a entrega daquilo que é necessário. Né? Então, mesmo eu tendo, mas Jesus vai me amar de qualquer jeito, eu não vou à missa porque eu encontro Deus na minha vida. Né? Eu tenho uma amiga que fala, Deus me ama. Eu falo, sim. E o quanto você ama Ele? É o contrário que tem que ser a pergunta, né? Eu amo o suficiente a Deus? Né? Daí você vê. Quanto você ama ele? Você vai na casa dele todo dia? Você vai na casa dele pelo menos uma vez por semana? Né? Eu acho que quanto mais a gente ama uma pessoa, mais a gente tem que estar perto. Tem que estar junto. Teve um cara que fez uma comparação legal, né? Que ele era evangélico, virou católico, né? Daí ele começou a falar, né? Da fé católica. Daí um amigo dele que é evangélico falou, já vai falar de Nossa Senhora, que Nossa Senhora tá amando mais Nossa Senhora do que Deus. Daí ele falou assim, eu falei pra ele, você tem cachorro? Tem. Você ama o seu cachorro mais do que sua esposa? Não.
Você ama os seus filhos mais que sua esposa? Não. Você ama a sua esposa mais que seus pais? Não. Então é assim que é o católico. Deus a gente ama porque ele é Deus, a gente adora Jesus, adora o Espírito Santo porque ele é Deus. Agora, eu tenho um amor especial por Nossa Senhora, por quê? Ela é a mãe do Filho de Deus. Eu tenho um amor especial para tal santo porque a vida daquele santo é parecida com a minha que eu estou vivendo hoje. Então, eu me baseio na história dele. Se ele conseguiu chegar no céu, eu vou seguir os caminhos dele, porque ele já sabe o caminho. Então, vai encurtar mais a minha vida para chegar mais Sim. próximo de Deus. Através desse exemplo. Exatamente, é um exemplo a seguir. Então, eu não adoro imagem, não. Eu admiro aquela pessoa que teve um caminho, que amou a Deus sobre todas as coisas, teve um carinho por Nossa Senhora e que conseguiu chegar no céu, alcançar o céu. Então, eu vou fazer aquele exemplo. Então, é assim que funciona. Então, daí você fala assim, mas Deus me ama. Tá, mas você ama a Deus igual... Você ama mais o seu cachorro ou a Deus? Você ama mais o momento de ficar sentado o dia inteiro vendo TV, série ou a Deus? Daí, um padre falou assim, é fácil você saber o quanto você ama a Deus. Quanto tempo você fica no celular, na TV e quanto tempo você dedica a Deus? É a sua regra. Eu acordo de manhã e faço um padre meio com sono e deixo a vida me levar. E fico o dia inteiro na TV. Calma aí, quem que é seu Deus então aí? Entendeu? Fico o dia inteiro trabalhando. Não, trabalhar dá pra você servir a Deus com oração. Trabalho como não, Deus sim, na vida, sim, mas calma aí. Workaholic da vida. Né? Não. O trabalho edifica o homem. É isso que eu ia falar. O meu santinho de devoção, que é São Bento, é ora e trabalha. labora. Exatamente. Né? Reza e trabalha. Mas quando eu falei, né? Você fica... Porque todo mundo trabalha. Né? A dona de casa trabalha. Trabalha. Né? O trabalho. Então, assim, se eu me dedico 8 horas ao trabalho, por que eu trabalho? Porque eu preciso de dinheiro. Sim, preciso sustentar a casa, né? Preciso sustentar a casa. Preciso manter a casa em ordem. Sim. Então, assim, se eu me dedico 8 horas ao trabalho, se eu me dedico mais 2 horas ao celular, às telas, né, à televisão, por que eu não posso me dedicar 1 hora? Né? Se você rezar o terço sem meditar nas palavras, né, 40 minutos você reza o terço. Tem menos, viu? Quando a gente tá... Terço, 15 minutos. 15 minutos. No rosário é 40 minutos. É. Sem meditar é 40 minutos no rosário. Mas se você medita... Nossa, então eu faço Então você medita bastante. Você está meditando bastante, porque assim... Eu levo 40 minutos para rezar um terço. Não, um terço 50, aqui... 5 É que você 5 fala mistérios. assim, Ave Maria. Porque eu vou graça. escutando o que eu estou falando. Entendi. entendeu. Né, pra fazer Ave Maria cheia de graça, que eu vou escutando seus olhos, realmente, dá 15 minutos. Dá. Mas daí eu não escuto o que eu estou falando. E daí eu entro num automático. E eu não quero rezar o terço no automático. Sim. Entendi. Aí sim. O intuito, assim, eu aprendi, quando eu rezo o terço, eu fico meditando aqueles mistérios que eu estou contemplando, né? Então, a velocidade... Fica como se fosse um canto. né? Um canto, né? E fico sempre com o pensamento no naquilo mistério. que estou meditando. Por isso que a gente consegue rezar um pouco mais rápido, porque assim, vou falar um pouquinho da nossa rotina, né? A gente reza o terço, faz algumas orações, né, que a gente tem de costume, faz a meditação da palavra, Lectio Divina, né, que é a meditação, sempre como a gente reza à noite, a gente faz a Lectio Divina no dia seguinte, até aproveito para a celebração da palavra de manhã. E a gente está fazendo estudo bíblico, que é 4 capítulos por dia. Então, se a gente começa, se eu prolongar muito no terço, vai levar 3 horas. A gente está levando 1h30, 2 horas, quando as crianças estão empolgadas e começa a fazer pergunta. A gente tem que dar uma catequese para as crianças ainda no meio. Então, ao terço a gente começa a rezar um pouquinho mais rápido, mas meditando naquilo que a gente está rezando, para a gente ter mais tempo para a meditação da palavra, Lectio Divina, nas orações, né, que a gente tem a nossa devoção aos santos. Então, a gente faz dessa forma. Mas, né, cada um tem uma forma especial de se conectar com Deus. É particular, não tem uma receita de bolo. Né? Então é sobre isso, gente. Ache a sua forma de se conectar. E assim como esse leproso, independente de onde você estiver, do quanto você está se sentindo sozinho, rejeitado, humilhado, machucado, né?
saiba que existe um Deus que quer te curar. Porque ele não falou, Senhor, me cura. Ele falou, se você quer, você pode. E Jesus respondeu para ele, eu quero. Né? E ele quer. Sim. E assim também, né? Uma coisa que eu acho que é importante frisar, esse podcast, ele é um podcast católico, tá? Então, tudo que a gente coloca aqui é numa visão católica, para aqueles que vivem o catolicismo, para aqueles que querem voltar para o catolicismo, para aqueles que querem conhecer um pouco mais, né, do catolicismo. Então, por isso que a gente bate muito nas teclas daquilo que a gente vive no catolicismo, tá? Então, a gente não tem intenção de ofender ninguém, não tem intenção de nada, entendeu? A palavra certa é essa, de ofender ninguém. Então, o que a gente está mostrando aqui é aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita. Se você, né, se simpatiza, se você vive a mesma, né, comunhão que nós... Comunga da mesma doutrina. Comunga da mesma doutrina, da mesma fé. Então, esse podcast é para você que quer conhecer um pouco mais, se aprofundar ou voltar, tá? Então, se sinta... seja bem-vindo. Acolhido aqui no nosso e convidado. podcast. Né? Se você é espírita, seja um bom espírita. Exatamente. Seguindo a sua doutrina espírita. Se você Né? é Não fique em cima do evangélico, muro. Seja um bom Né? evangélico. Se você é católico, seja um bom católico. Exato. Seguindo a doutrina, a fé católica. É isso. Se você é um bom isso que a gente quer. evangélico, seja um bom Um evangélico. bom evangélico. A gente acredita que Deus é pai de todos, Exatamente. né? E que o caminho que Jesus deixou é um caminho que tem uma porta estreita, que tem às vezes uma caminhada um pouco mais dura, mas é um caminho que vai te levar à salvação. É a nossa verdade de fé. A gente tá É a falando nossa da que a gente verdade sabe. de fé. É aquilo né? que a gente acredita. Exatamente. E se você professa da mesma fé que a gente, seja seja bem-vindo. bem-vindo. Exatamente. É isso aí. Certico? Hoje foi longo. Obrigada. Tudo de bom pra vocês. Até mais. Até mais. Com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus.